A paz do Senhor Jesus para todos, uma boa tarde. Como Deus colocou no meu coração, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus colocou no meu coração, estava falando que ia falar um pouco hoje sobre finanças. Para que nós viemos a pessoas, elas têm facilidade, né? Antes de começar a estar lendo a palavra, vou estar fazendo uma pequena pelas conquistas, pelo que Deus tem feito pelo que Deus ainda há na nossa vida. Eu vou estar orando enquanto vendo se alguns irmãos entram na live para estar acompanhando esse estudo. Que eu sei que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida e a gente falou o que Deus tem feito. Deus soberano, Ele tem trabalhado de uma forma sobrenatural e tem minado, Pai, feito divisão no lar familiar. Não tem mais entendimento entre casais, não há diálogo, não há comunhão entre os dois, porque a tua palavra vai dizer que era uma só carne, espírito, mas o Senhor quer falar através da tua palavra para nossas vidas. Talvez, meu Senhor, a despensa está vazia, talvez uma porta de emprego não se abre, talvez uma porta de emprego está fechada. Talvez eu perdi o meu emprego porque também eu não obedeço. Sabemos que a tua palavra vai dizer que nós temos que obedecer aos nossos senhores. E muitas das vezes, meu Senhor da glória, nós não temos nada através dela porque eu determinei. E é assim que Deus tem feito. E muitas das vezes nós não olhamos com os olhos espirituais. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que esse entendimento, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela possa ser transmitida, pode alcançar almas, pode alcançar vidas, pode alcançar casamentos destruídos, relacionamento que não tem dado certo, possa alcançar família, possa alcançar outras pessoas que querem formar família, querem formar o seu relacionamento e muitas das vezes não sabem nem por onde começar. Mas que nesse momento, meu Senhor da glória, a tua palavra pode fluir nos nossos corações, para que ela possa ser bem ministrada, conforme a tua vontade, meu Pai. No nome de Jesus, ó Pai, eu vou continuar pedindo pelas famílias que têm passado dificuldade, não só com coronavírus, mas por causa dessa pandemia, meu Pai. Muitos perderam seus empregos, muitas pessoas têm passado necessidade. Eu vou continuar pedindo pela vida do presbítero Paulo Roberto, um homem de Deus, um homem que não tem medido esforço para poder ajudar as pessoas que têm passado necessidade. Agradeço também, Pai, pelo coração do povo que se uniu, que tem dado alimento na casa sua, meu Senhor, trazendo 1 quilo de alimento para abençoar outras famílias, não só da nossa comunidade, mas tem alcançado, meu Pai, outras cidades. Eu agradeço, meu Senhor da glória, porque o Senhor colocou no nosso coração que nós temos que ser unidos, porque sabemos, meu Pai, que a tua palavra ensina que uma casa dividida ela não cresce, ela não subsiste e ela não tem como ter direção quando um pensa da forma diferente do outro. Mas no nome de Jesus, Pai, continue abençoando o teu povo, para que o teu povo continue sendo canal de bênção, Pai, para aqueles que precisam de Ti. Nos usa conforme a Tua vontade, o Teu querer, a Tua ordenança, meu Pai. No nome de Jesus, abra nossa mente para que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração. No nome de Jesus. Amém, meu Senhor.
A paz do Senhor Jesus para todos. Diaconia, Deus abençoe a sua filha. Irmã Cristiane, minha cunhadinha, que Deus abençoe a sua vida. Agradeço por estar participando dessa live. Eu creio que esse ensinamento, esse estudo, vai ser gradativo para a minha vida, como tem sido e para a sua vida também. Eu creio que Deus, quando colocou no nosso coração que a palavra dele tinha que ser apregoada de uma forma correta, de uma forma sincera, Deus, ele mexeu comigo quando eu estava sendo omisso. Por que tanto conhecimento se não fala do meu amor para as pessoas que ainda não me conhecem? Deus, ele tem mexido com a gente. A quarentena foi um exemplo. Nesse tempo de pandemia, Deus nos faz refletir tantas coisas. Nesse tempo de pandemia, Deus nos faz lembrar da onde ele nos tirou. Olha como a união faz uma grande diferença. E é isso que Deus tem colocado no meu coração para falar mais da palavra dele, ensinar os irmãos que ainda têm dificuldade de ler a palavra, de ter o entendimento, porque ninguém nasce sabendo. Não é diferente quando você vai para a escola, começa lá no jardim de infância, tem os professores lá que também foram ensinados para ensinar você. E eu comecei assim no jardim de infância. Não sabia nada, nem o beabá. Mas ao longo do tempo do crescimento, a gente vai aprendendo a conhecer a letra A, B, C e as demais letras do alfabeto. É onde você começa a ler livros, onde você começa hoje a ler a palavra de Deus. Porque se não fossem os professores, você não conseguia ler a palavra de Deus. Se não fosse o professor de matemática, você não saberia números. Então, a importância da sabedoria é o princípio de todas as coisas. Você, com uma sabedoria, não precisa ter tanto. Você pode se tornar grande sem ter muito dinheiro. Mas você consegue sobreviver na terra com pouco que você ganha. Porque foi Deus que te abençoou. Foi Deus que te deu. Zele por aquilo que Deus tem te dado, para que você tenha um crescimento maior, não só carnal, mas também espiritual. Vou estar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo 25 até o versículo 30, que vai nos dar um pouco do entendimento sobre a questão financeira, como Deus colocou no meu coração. E é esse estudo que vai começar a fazer diferença na sua vida. É esse estudo que vai começar a mudar o seu pensamento em relação a marido e esposa, esposo e esposa, porque ambos têm que ser unidos em tudo que for fazer, porque um sozinho não consegue. E é a palavra de Deus que nos diz isso. Vou estar lendo para ganhar tempo e que a palavra do Senhor venha penetrar no teu coração. E ao longo desse ensinamento, existem outras passagens bíblicas que eu vou estar falando para que os irmãos possam estar acompanhando também. Vamos estar lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, o pergaminho sagrado, é ela que te dá direção. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 14, verso 25 até o 30, vai dizer assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim, aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda não pode ser meu discípulo. E a qualquer que não tomar a sua cruz e vier, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se para calcular a despesa
e verificar se tem os meios cabíveis para concluir a obra. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar de você, dizendo assim: este homem começou a construir e não pôde acabar a sua obra. O texto áureo dessa pequena mensagem, que ela se encontra no verso 28, Jesus ele ensina o discipulado aos seus discípulos e toda aquela multidão que se encontrava ali. Primeiramente, para você se tornar um discípulo de Jesus, você tem que incomodar todos aqueles que Jesus falou, pai e mãe, filhos e filhas, ou até a ti mesmo, a sua própria vida. Porque para se tornar servo de Deus, nós temos que romper barreiras. E essas barreiras são a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. Às vezes eu deixo de adorar a Deus porque eu estou preocupado com a minha obra. Mas a obra só começa a fluir quando eu estou posicionado nos planos de Deus. Jesus ele te ensina o discipulado e depois ele vai te ensinar sobre as finanças. Acabei de ler o versículo 28, que ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir o quê? Construir a sua casa, porque a família precisa de ter uma casa. E dentro de uma casa, você não vive dentro de uma casa se você não tem os móveis dentro dela. É cama, é guarda-roupa, é mesa, é armário de cozinha, é fogão, é geladeira. E tudo isso faz parte de uma casa, faz parte de uma família. Porque um casal, quando entra dentro de uma casa, ele vai querer tudo dentro da casa dele. É televisão. E sempre querem as melhores coisas. Ninguém quer coisa ruim. Nem eu também quero. A minha esposa começou a me ensinar isso. Porque até exato momento, para mim, qualquer coisa estava bom. Mas não é assim. Deus sempre te dá o melhor. Por que eu estou falando isso? Porque Isaías, capítulo 1, verso 18 e verso 19 até o 20, vai falar, se você obedeceres a mim, comerá o melhor desta terra. Então, se Deus está falando através do profeta Isaías que nós vamos ter o melhor, nós vamos ter o melhor mesmo. Mas basta você estar nos planos do Senhor. E os planos do Senhor é o que Jesus está falando aqui. Você primeiro tem que aprender a se comunicar com o teu cônjuge. Como assim? Jesus ele falou por que não se assenta primeiro e começa a calcular como é o planejamento de fazer as coisas. Como é que você começa a crescer dentro de um lar familiar? É um homem e uma mulher. Se você ler Efésios capítulo 5, versículo 30, vai dizer que unir-se-á o homem à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Paulo estava falando que tem que ter união. Você precisa se unir com a sua esposa. Você precisa se unir com o teu esposo. Você precisa falar para ele seus projetos, seus planos que você quer fazer. É óbvio que nem tudo que Deus te dá, você pode contar para o teu esposo ou para a tua esposa, porque às vezes eles não estão na direção de Deus. Mas projetos de uma grande construção, você precisa de ajuda. E às vezes, quem está do seu lado, você não quer pedir ajuda. Ah, por quê? Porque eu sou o chefe da casa, eu mando, é eu que ordeno, então eu faço do meu jeito. Não, você está enganado, meu irmão. Jesus ele te ensina, senta com a tua esposa, conversa com ela, vê se dessa forma vai dar certo. Porque antes de eu estar na presença do Senhor,
minha esposa já estava na presença de Deus. Eu estava passeando pela terra e todos os planos e os projetos que minha esposa tinha em pensamentos que Deus dava, ela queria botar em prática, mas ela sempre vinha falar comigo. Mas eu que estava fora, longe da direção de Deus, sempre era o do contra. Se fizer assim não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A gente não tem dinheiro para fazer. Então aquilo foi frustrando os sonhos, os projetos que Deus tinha na vida da minha esposa. Porque eu não era servo de Deus. Mas quando um casal está na presença de Deus e as coisas não têm dado certo, é aí que é a questão da palavra de Deus entrar no teu coração. Porque Jesus está falando para quem serve a Ele. Aquele que está na direção de Deus. Aquele casal que deveria estar unido num só propósito. Está com um propósito diferente um do outro. E isso não tem dado direção. Isso não tem crescido na tua vida. Mas você precisa se unir mais com a tua esposa. Você precisa se unir mais com o teu esposo. Porque é dessa forma que ambos precisam crescer. É por isso que muito casamento tem se destruído. É por isso que muitos relacionamentos não têm dado certo. Por falta de diálogo. Por falta do entendimento. Por falta de eu trabalhar, minha esposa não trabalha. Porque a minha esposa trabalha e eu não trabalho. E aí começa a entrar a indiferença. Eu que ganho meu dinheiro, eu que sou, aí sou eu que faço o que bem quero. Não pense dessa forma não, meu irmão e minha irmã. Mude os pensamentos para que a sua vida venha crescer. Para que tudo aquilo que Deus falou através do profeta Isaías, comerás o melhor dessa terra. Você só vai comer o melhor dessa terra quando estiver em comunhão. Quando trazer o entendimento que é o Senhor Jesus para a sua casa, para a sua vida. Porque é Ele que tem que ser primordial na vida do casal. É Ele que vai trazer a união. Fazer com forma que você comece a compreender a tua esposa e a esposa comece a compreender o teu esposo. Porque enquanto os pensamentos forem diferentes, não vai dar certo. E aí vem o maligno, como diz aqui no 29. Não podendo acabar a construção, ele vem, zomba e escarnece de mim e de você. Porque não ouviu a palavra do Senhor Jesus. Mas como é, meu irmão Rinaldo, você está falando de finanças, mas está falando de casal. Mas o casal faz parte das finanças. O casal é o início de uma família. O casal é o início da família igreja. Porque um casal que briga o tempo todo, ele não consegue receber nada de Deus na casa do Senhor. Você tem um comércio, você bota um monte de gente para trabalhar. Mas quem seria o principal, ou a principal que deveria estar do seu lado, é teu esposo ou tua esposa. Porque ambos crescem juntos, sabe de onde saem todas as coisas. Eles começaram no fundo do poço, cavaram o alicerce ali e começaram a ter uma grande construção. Você sabe a dificuldade que ele tem passado para trazer o pão de cada dia para a mesa, porque você está do lado dele. Você sabe o quanto ela tem sofrido para estar do seu lado também. É aí que começa a formar um vínculo, uma união tão grande, que aí quando as pessoas não entendem por que aquele casal cresceu tão rápido. E aí o segredo está aí, a união. Aí você sabe o que seu esposo tem passado, o que sua esposa tem passado. Mas Jesus ele fala porque está escrito. Como assim? Um homem, ele se tornou um grande empreendedor e formou o império. Mas só que aquele tempo vai passar como passa para todo mundo. Ele constrói, ele cria um império, tem tantas riquezas, mas porém os seus filhos, eles não acompanham o pai. O pai dá o melhor alimento, a melhor roupa.
o melhor estudo, bota na faculdade, mas eles não querem zelar por aquilo que o pai está construindo, porque um dia vai ser deles. Um dia todo aquele império que o pai construiu vai ser para você dar continuidade ao que ele já criou. Mas só que por falta da sabedoria, do conhecimento e do entendimento que o pai está fazendo, o pai um dia ele vai descer a sepultura, mas vai falar: filho, esse império hoje eu estou te dando para que você dê continuidade àquilo que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Estou fazendo e agora você tem que fazer. E aí esse homem, ele dá conselhos aos seus filhos. Ele tinha muitos, mas somente um filho conseguiu guardar as palavras que seu pai lhe dizia. Talvez você não entenda porque Salomão foi o homem mais rico da face da terra. Você vai começar a entender que o princípio de toda sabedoria é temor a Deus. Essa finança que fez o homem crescer, que ele deu continuidade ao império que o pai criou, é porque ele guardou todo o conhecimento que seu pai falou para ele, ainda quando era criança. E ele ficava ouvindo o pai atentamente, enquanto os outros irmãos não estavam nem aí por aquilo que o pai construiu. Sabe por quê? Quando você não bota a mão no arado para trabalhar, você não dá valor. Você não dá valor a todo centavo que seu pai conquistou. E quando você vai tomar posse disso, você joga tudo fora, de mão beijada para o inimigo. E o inimigo é o que Jesus está falando, ele vai bater palma, porque construiu a torre, mas não teve quem zelasse por ela. Ele tinha muitos filhos, mas aí somente um ele pegou a melhor parte. É igual Marta e Maria. Marta recebe Jesus na sua casa, Marta e Maria, as irmãs, e Jesus entra. Jesus ele senta para ensinar a palavra de Deus e Maria senta aos teus pés para ouvir o melhor de Deus. Enquanto Marta estava preocupada com os seus afazeres na casa, ela lavando roupa, lavando louça, lavando roupa, preparando tudo que tem que preparar, e aí depois ela vai reclamar, porque está fadigada. Mas Jesus ele repreende e fala assim: por que reclamas da tua irmã? Ela sim me recebeu melhor. Porque primeiro você tem que receber Jesus na sua vida, para que as outras coisas venham fluir. E ela pegou a melhor parte, que primeiro é receber de Deus, para que você consiga concluir tudo aquilo que Ele te dá nas suas mãos. Como você vai conseguir? Você só consegue quando você ouve, você presta atenção. Jesus estava falando com Maria tudo o que ia acontecer na terra. E ela estava atenta, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres. Quando nós se preocupamos com os afazeres, nós esquecemos das coisas de Deus. Então é isso que Jesus estava falando, porque o filho estava sentado, ouvindo seu pai falar com ele de tudo que ele construiu, enquanto os outros estavam preocupados. Deveria estar jogando bola na praia, deveria estar soltando cafifa, deveria estar jogando bolinha de gude, correndo pela rua, ou poderia estar por aí namorando alguém, enquanto o outro estava primeiro se formando. Isso também serve para quem está namorando. Porque o pai, ele confiou em você, em te dar educação, te dar estudo. Te colocou nas melhores faculdades para você aprender, se formar e se tornar um grande homem e uma grande mulher. E às vezes você não zela por isso, porque está de mão beijada, é muito fácil. Está preocupado com o namoro e está esquecendo do principal, que é a sabedoria. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você tiver o melhor dessa terra na sua mão, você vai poder ter a família dos sonhos. Não vai passar por grande tribulação, porque primeiro você parou para aprender.
para depois formar uma família. Por que eu estou falando isso? Vamos estar lendo rapidamente. Provérbios, capítulo 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, Salomão está falando de algo que ele aprendeu, enquanto seus outros irmãos não quiseram aprender. Eles eram loucos. Mas Salomão foi o homem que sentou sobre os pés do seu pai para poder aprender. Sabe quem é esse homem que construiu o grande império que eu estava falando esse tempo todo? Uma empresa? É Davi. Davi estava dando aula. Não só deu para Salomão. A Bíblia só vai falar porque é o que aconteceu. Então o que aconteceu é que Salomão preferiu ouvir os conselhos de seu pai. E aí, Davi vem descer a sepultura. Salomão, quando jovem, não sabia o que fazer com aquilo. Ele estava ouvindo, mas ainda faltava algo na vida dele. Sabe o que acontece? Você entra na profundidade que Deus te dá e ele fala assim: meu filho, Salomão, ele tinha uma grande riqueza que Davi já deixou para ele. Ele se tornou rei, mas ainda era jovem e não sabia como fazer as coisas, não sabia como começar. E aí Deus fala assim: meu filho, fala para o meu povo que Salomão, ele não quis mais riqueza, porque ele já tinha. Eu já dei o melhor para ele. Eu já fiz algo na vida dele, que agora o que ele precisa é algo para poder dar continuidade ao império de seu pai. E como assim? 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 9, vai dizer o que ele pediu ao Senhor para ele continuar progredindo na terra. Como assim progredir? Continuar as bênçãos que foram derramadas sobre a vida dele. Foi derramado sobre seu pai, agora é derramado sobre a vida dele. E aí que aquela forma fez com que ele começasse a querer algo. Eu não sei como fazer isso, mas eu vou clamar ao Senhor para que ele me dê resposta. Se você não sabe por onde começar, comece a orar ao Senhor, clame a ele, se coloque de joelho. Senhor, eu quero algo da tua parte para eu continuar a progredir como meu pai era na terra. Como meu pai se tornou um grande homem de Deus, eu também quero ser um homem de Deus. Eu também quero ser uma mulher de Deus, mas eu não sei por onde começar. Meu pai me deixou tantas riquezas e eu não sei como coordenar essas riquezas, eu não sei como dar continuidade a isso. E aí, meu filho, minha filha, quando Deus vai tocar no coração de Salomão, ele sabe o que vai pedir. Diz assim: dai, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram o coração de Deus. Preste atenção. Ele estava orando ao Senhor e essa oração tocou no coração de Deus de uma tal forma que as lágrimas do Senhor desceu sobre ele. Imagina você fazer Deus chorar por causa da sua oração e aquelas lágrimas que saíram, escorreram dos olhos do Senhor, caiu sobre a sua cabeça. E olha o que ele estava falando. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O que você pediria a Deus? O que você pediria ao Senhor para comover o coração dele? Talvez você pediria um carro, uma casa melhor. Casa você tem, mas queria uma casa melhor, um carro melhor, uns filhos melhores. Tudo isso você ia estar pedindo a Deus. Mas Salomão, ele foi diferente.
Salomão, ele pediu algo que comoveu o coração de Deus. Olha o que ele pediu. Disse-lhe Deus: já que perdiste esta coisa e não perdiste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos. Olha o que ele está falando, hein? Porque quando alguém te fere, você vai clamar ao Senhor para pedir a morte dele. E Salomão, ao contrário: Senhor, eu não quero nem a morte dos meus inimigos. Eu vou falar que nem meu pai falou: prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Sabe para quê? Para que eles vejam a glória de Deus sobre a minha vida. Como é que eu vou orar para matar aquele que me fere? Jesus, ele vai falar: amai os que te ferem e orem por aqueles que te perseguem. Então Salomão estava pedindo algo que o próprio Jesus falou para os seus discípulos: você tem que orar por aqueles que te perseguem e amar aqueles que te odeiam. E Salomão, ele faz o papel de Jesus nesse momento. Mas pediste entendimento para discernir o que é justo. E eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal semelhança, nem depois de ti haverá. Por que Deus falou essas palavras? Porque o homem, ele poderia pedir o que quisesse que Deus ia dar para ele. Mas ele pediu: Senhor, eu quero discernimento. Eu quero ser o administrador daquilo que o Senhor já me deu. Deus já te deu tanta coisa. Você tem que pedir algo para administrar aquilo que Deus já te deu. Deus já te abençoou, Deus te deu a vida. Pede sabedoria, discernimento para administrar a sua vida que Deus te deu. É a maior riqueza da face da terra. Talvez sua finança não tenha crescido porque você não consegue administrar a sua vida. A sua vida precisa ser administrada primeiro. Como assim? Eu tenho um celular de última geração. Comprei por R$1.500. Mas daqui a 2 meses ele vai sair dos status. Vai aparecer outro melhor. Mas só que eu comprei o celular há pouco tempo. Mas meus olhos são gananciosos para querer um sempre melhor. E ali eu jogo aquele que eu acabei de comprar no canto e vou comprar aquele que está na vitrine. Aí a finança que Deus vai te ensinar, porque a sabedoria ela vai te exigir que você não precisa ter porque você já tem. Ah, eu comprei outra televisão porque a minha televisão já não é uma televisão que dá para assistir. Não, claro que dá para assistir. O que você vai ver numa maior, você vê naquela que você tem na sua sala. Pode comprar? Tudo bem, a televisão está com defeito, aí você compra outra. Claro, Deus fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. E se ela está com defeito, você tem que comprar outra. Mas para que você vai comprar se você tem 3 televisões dentro de casa? Mas você quer comprar outra melhor. Essa já não presta mais, né? Sabe o que eu quero falar para você esta tarde? Se você troca de televisão, é muito fácil você trocar de marido ou trocar de esposa. Porque já não presta mais. É sério. Não bota o joelho no chão não para clamar ao Senhor, para botar tudo em direito. Você vai largar aquele homem, você vai largar aquela mulher porque vai querer coisa melhor. Mas o melhor Deus já te deu, mas você não zela por isso. Você assiste a televisão de qualquer maneira, vai dar defeito. Será que seu marido ou sua esposa não vai dar defeito também se você não cuidar deles? Aí vai querer outra melhor, vai querer outro melhor. E eu só quero te dizer que vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara como Jesus falou. Não vai conseguir construir a torre. E o diabo vem e começa a zombar, escarnecer de você. Então é isso que eu estou te ensinando sobre finanças, que também ela vai acabar falando sobre relacionamento.
Aqui Salomão estava tendo um relacionamento com Deus e ele estava pedindo algo que ainda faltava na vida dele, porque tudo ele já tinha, tudo nós já temos. Pede sabedoria ao Senhor, que aí você começa a administrar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Deus se agradou tanto desse homem há um certo tempo, vou esquecer a parte, que todo mundo peca. Porque o próprio Salomão diz, 1 Reis, capítulo número 8, versículo 46, quando ele estava orando, pedindo pela vida do povo, ele fala uma simples palavra: Senhor, perdoe teu povo, porque eles têm um coração duro, cerviz. Mas o Senhor bem sabe que não há um homem que não peque nessa terra. Então todos nós somos pecadores. E a sabedoria, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida, na vida dos seus, na vida do casal. Então essa mudança precisa acontecer. Você precisa buscar mais de Deus. Deus está te ensinando hoje como proceder. Como você vai proceder dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, seus filhos. Senta, conversa o que tem que se fazer primeiro. Primeiro tem que construir a casa, vamos construir a casa. Segundo, tem que fazer o muro, faça o muro. Depois, tem que comprar geladeira, tem que comprar fogão, compre. Se não tiver, compre. Mas não compre aquilo que você não precisa nesse momento. Porque é isso que Jesus está te ensinando. Porque nós temos comprado coisas que às vezes a gente nem precisa. E aí, meu filho, minha filha, o cartão ele chega em casa. Porque quando você tem um cartão esplêndido, com limite altíssimo, você não se preocupa com isso. Você vai comprar exageradamente. Seu guarda-roupa está abarrotado de roupa, você vai lá e compra mais. Sapatos, calça. Aí outras coisas mais que se compra que às vezes nem precisa, mas tem. Porque Jesus ele fala para aquele ceguinho à beira do caminho: que queres que eu te faça? Pede o que eu quero. Que queres que eu te faça? O cego ele poderia pedir um monte de coisa. Mas ele pediu: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Será que você pediria isso ao Senhor? Ou você pediria algo que você já tem? O marido você já tem, a esposa você já tem, os filhos você já tem. Agora começa a zelar por que você já tem, para que você não venha perder, para que você não venha destruir o que Deus já te deu na sua mão para você cuidar. A torre está pronta, mas ela também precisa de manutenção. A casa precisa de manutenção. E quando você gasta exageradamente, quando você precisa fazer manutenção, você não tem para fazer. E aí começam as dificuldades. Porque quando um gasta mais do que o outro gasta menos, começam as brigas, discussões. Por quê? Porque você gastou naquilo que não precisava gastar. Agora nós precisamos comprar isso, nós não temos condições. Isso vai minando o relacionamento. E vocês precisam pensar bem no que vocês estão fazendo. Eu também preciso pensar no que eu faço. Porque eu tenho família. Eu tenho esposa, que glórias a Deus é uma mulher abençoada. É ela que de vez em quando me dá um puxão de orelha. E aí eu volto à realidade. Eu tenho filhos. Graças a Deus são bênção. Até os filhos que são ruins, você tem que falar que é bênção. Porque Deus vai falar: nossa, por mais que seja ruim, Ele está falando que é bênção. E Deus vai lá e transforma, liberta. Deus cura. Deus tira da onde está e faz por causa da tua oração. Por causa do seu comportamento, Deus muda a quadra. Deus muda a situação. E para você que está diante de um grande ministério,
também serve para você também. A liderança também ela requer um grande administrador. Se eu pegasse e falasse um pouquinho só de José, muito rápido, se tornou o grande administrador da terra do Egito, você sabe que ele passou por grande dificuldade, mas ele ouvia o conselho do seu pai Jacó. E lá na frente veio fluir por causa da obediência. E aí ele cresce porque ele colheu o melhor de seu pai. Colha o melhor do seu pai. Colha o melhor da sua mãe para você crescer. Deus está falando contigo esta tarde que você não tem crescido porque você não tem pegado o melhor dele. Quem tem pega é Satanás. Sabe por quê? Porque ele está falando que o mundo é dele. A Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Você está dando tudo de mão beijada para o inimigo. Você está dizendo que o seu marido é do diabo. Você está falando que a sua esposa não vale nada, é do diabo. Você está dando tudo para o inimigo. E o inimigo não tem nada. Ele não tem nada. E aí você está dando crédito para quem? Mais para Satanás do que para o próprio Deus que criou tudo. Criou até ele. E aí, Deus ele fala de uma forma tão simples para mim e para você. E aí a gente bota tantos obstáculos e não consegue compreender as coisas de Deus. Por que eu estou falando isso? Já vou estar encerrando. Mas eu só queria falar um pouco mais daquele homem que talvez poderia botar tudo a perder, mas quando ele para ouvir um conselho, ele vai botar em prática. Ele poderia não precisava disso, porque ele era o libertador. Ele era o homem que libertou o povo da terra do Egito. Deus usava ele. Será que ele não precisava de conselho? Será que eu e você, que somos servos do Senhor, não precisamos de conselho? Será que um líder, pastor, não precisa de conselho? Eu vou te mostrar que um grande homem de Deus, ele pega o conselho de uma pessoa mais madura e ele vai botar em prática. Já vou estar encerrando, mas eu vou falar só mais um pouquinho, que ele faz parte da finança, faz parte de tudo. Faz parte do seu crescimento espiritual. E sem o crescimento espiritual, você não vai para lugar nenhum. Vai continuar a mesma vida que tá vivendo. Mas a sua vida pode melhorar. Basta apenas você, às vezes, pegar uma pessoa realmente que tem bons conselhos. Guarde esses conselhos para os dias oportunos, que um dia você vai precisar. E aí você vai botar em prática. Êxodo capítulo de número 18. Rapidamente, já vou estar encerrando. A partir do verso 13, fala daquele homem que libertou o povo de Israel da terra do Egito, Moisés. O homem que abriu o mar vermelho. O homem que através dele Deus lançou 10 pragas no Egito. O homem que andou pelo deserto 40 anos. Deus fez cair maná do céu. Deus permitiu que esse homem tocasse na rocha e saísse água. Esse mesmo homem teve que parar, sentar para ouvir alguém dar conselho a ele. Talvez você, que está diante de uma grande obra, não quer pedir conselho e ajuda em ninguém e acha que já sabe tudo. Eu preciso de ajuda. Sabe quem tem sido a minha melhor amiga? Além de Jesus, que é o meu melhor amigo, a minha esposa. Diante de um grande homem, por detrás sempre tem uma grande mulher. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa. É uma pedra tão preciosa e rara que você não acha em qualquer lugar. Mas é ela que tem me ajudado muito. É ela que tem abençoado a minha vida, que Deus abençoa ela e ela me abençoa. Porque nós somos canais de bênção para as outras vidas, para as outras pessoas que ainda precisam crescer, para aquelas que não conhecem Jesus e precisam conhecer. Nós somos o canal de bênção e é através da nossa vida que as pessoas vão crescendo, tanto espiritualmente como carnalmente. Diz assim a palavra do Senhor para
que Deus ele usa Jetro para dar conselho a Moisés. Versículo de número 13 diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Olha que sacrificante, o dia inteiro em pé ali, ouvindo Moisés. Mas olha que um homem sábio, ele vai prestar atenção àquilo e vai te dar um bom conselho. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Deus está falando. O que você está fazendo sozinho não é bom. Sabe por que não é bom? Você vai ficar fadigado, cansado. Certo tempo você, no meio do caminho, vai ficar desanimado. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai querer jogar a culpa no outro, vai querer jogar a culpa na outra, porque não te ajudou. Mas você não pediu ajuda. Mas Deus usa um homem para ver toda a situação e vai usar ele para falar com Moisés. Olha como eu falei, porque Moisés era um grande homem de Deus, hein? Não era qualquer pessoa, não. Não era um homem que pegou ali no meio da esquina e botou para libertar o povo, não. Foi um homem muito usado por Deus. Mas mesmo assim ele também precisa de conselho. Como nós precisamos. Como qualquer pastor. Pode ser o mais sábio da terra. Ele também precisa de conselho. Se ele não pega conselho, talvez deve ser porque as igrejas hoje estão vazias. Porque as igrejas hoje estão deploráveis. Porque ele também precisa de conselho. Isso faz parte da finança. O grande administrador, ele precisa receber conselho de pessoas sábias. Nem todo conselho você vai botar em prática. Aquilo que você acha que não é correto, você não faz. Mas aquilo que você acha gradativo, não para você, mas sim para Deus, para o crescimento da obra de Deus, você guarda que naquele dia você vai usar, vai botar em prática. E aí começa a crescer, começa a fluir. Olha o que ele falou. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá. Ó, vai morrer, hein? Tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Deus está falando para você. Você sozinho não pode fazer nada. Não adianta você, por ser o chefe da casa, achar que pode fazer tudo sozinho. Não pode, eu não posso. Minha casa hoje está sendo abençoada porque minha esposa tem me ajudado. Meu irmão, minha irmã, irmãos na fé, têm me ajudado. A casa que eu moro hoje, eu não fiz sozinha. Minha esposa me ajudou, minha sogra me ajudou, meus cunhados me ajudaram, meus irmãos na fé que ajudavam a minha esposa me ajudaram. Eu era o cachaceiro. Todos eles me ajudaram. E a obra foi fluindo. Sabe por quê? Porque sentamos para conversar, como Jesus falou. Senta primeiro para conversar. Você sozinho não consegue. Mas aquele que está do seu lado, aquela que está do seu lado vai te ajudar. Porque ela está na direção de Deus. Ela está recebendo o melhor que vem do alto. E ela vai te ajudar a crescer. Ele vai te ajudar a você crescer. Então, Jetro viu toda aquela situação e sabia que ia ficar fadigado e cansado realmente. Tudo sozinho. Imagina, era uma multidão, era uma nação que estava sendo cuidada por Moisés. E aí, pelos conselhos, já que você talvez não vá acreditar em mim, vá lá e ore ao Senhor. Consulte a Deus para saber que se o conselho que eu estou te dando é verdadeiro.
Ele está dizendo aqui, pode ler. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Então, ele fala assim, olha, vai lá. Você que é um homem que sobe monte, vai lá e clama ao Senhor. E pede resposta para saber se aquele homem, aquela mulher que falou contigo é verdadeira, aquelas palavras. E Moisés, ele sobe o monte. Ele vai perguntar a Deus se aquilo que o sogro dele estava falando é verdadeiro. E aí, Senhor, eu sei que o que ele falou é verdadeiro. Eu até senti desejo no coração de fazer, mas eu estou falando com o Senhor primeiro. Me mostra se é verdadeiro as palavras dele. E Deus fala com Moisés, é verdadeiro sim. Sim, Senhor, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei quem escolher. Entende que você, por ser líder, você não pode botar aquela pessoa que é seu irmão, não. Você tem que botar aquele que Deus escolher. Porque todos nós somos irmãos. Não é porque é seu parente. Aí você coloca um parente e às vezes não vai fazer tão bem quanto teu irmão, teu amigo. Porque você escolheu, não foi Deus que escolheu. Mas quando Deus escolhe, Ele garante que a obra vai fluir, que a obra vai crescer, a torre não vai cair e o inimigo não vai zombar de você, porque você deixou Deus escolher por você. Por quê? Por que que você tem feito da forma errada? Por que que você não tem ouvido os conselhos verdadeiros? Tem feito da sua maneira? Talvez você, depois que dá tudo errado, você quer botar a culpa na sua esposa. Não, a culpa é sua. Porque você quis fazer da sua maneira. Eu já quebrei a cara muitas vezes. Porque eu quis fazer da minha maneira. Mas sabe o que a minha esposa fez? Não, filho, eu tinha falado com você que dessa maneira não ia dar certo. Eu tive que baixar a cabeça, ao invés de não dar ênfase para ela, fingir que não estava dando ênfase a ela, eu ia lá e fazia da maneira que ela falava, e dava certo. Eu ainda era um pouco covarde, sabia? De não falar com ela, não, realmente, filha, você tem razão, da sua maneira dá certo. Mas eu fazia, tá? Mas não faça como eu fiz não, tá? Se sua esposa ou seu marido falou que dessa maneira não dá certo, mas da outra maneira dá certo, senta, vai conversar, ouve os conselhos. Se for daquela maneira, faça. Mas não pegue a glória para si, porque a glória não é sua. A glória vem do alto. A glória é de Deus, não é minha nem sua. Porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Pai. Porque o Pai usou aquela pessoa para falar no teu coração. E é Ele que tem que receber toda a honra e toda a glória. Talvez você não deixe estar entendendo. Poxa, ele queria falar sobre finanças, está falando sobre isso. Eu estou falando sobre finanças. Porque isso é um projeto, isso é um começo da sua vida. Tudo começa quando você faz da forma correta. Alicerce são pessoas que vão estar do seu lado para fazer uma grande obra. As paredes são multidões de pessoas que vão chegando com o tempo para te ajudar. E se você não for aquele homem que gosta de ouvir conselho, que a pouquinho a parede ela vai ruir. O que eu falo com isso? As pessoas vão se afastando de você. E aí começa a ficar só no alicerce de novo. Tem que começar tudo de novo. E de novo. Porque você não quer ouvir. Muitos prédios já caíram. Por quê? Porque não quiseram ouvir. Nós temos que comprar material de melhor qualidade. Mas o cara ganancioso que só quer ganhar, ele não é um bom administrador. Porque o bom administrador é que vai fazer o serviço uma vez só. E vai durar pelo resto da vida. Você não vai precisar gastar dinheiro de novo. Muitos prédios já caíram porque o administrador pensava que comprar material vagabundo era ser administrador. E administrar não é isso.
Se o pedreiro falou, compra Mauá, compra Mauá. Se ele falar, não, Voltoran serve, você compra o Voltoran. Mas para alicerce, para fundação, compra Mauá. Compra Mauá. Ah, não, eu vou comprar o Voltoran que está mais barato. Vai surtir o mesmo efeito. Não surte não, meu irmão. A maior parte da obra da minha casa foi feita com Mauá. Tem parede que o prego nem entra, porque foi feito com Mauá. Foi feito 3x1. Tem pedreiro lambão que vai falar para você, não, 6x1 dá. Não, é 3x1. 4x1. 6x1, você vai passar a mão, o embolso começa a cair. Então é uma coisa que eu estou falando para os amados irmãos, que está dentro dos parâmetros da finança. Porque você vai derrubar e vai ter que fazer de novo. E nisso você vai gastando dinheiro. E quando você precisar comprar algo necessário, você não tem, porque gastou tudo naquilo que você deveria fazer uma vez só. Hoje nós aprendemos. Por quê? Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo está na nossa casa. É Ele que tem sido o administrador da nossa vida. É Ele que tem nos ensinado, olha, não dá, não faça isso, que você vai se arrepender lá na frente. E aí Jesus, Ele tem nos mostrado. Por quê? Estamos passando pela pandemia, mas nada tem nos faltado, porque Jesus, Ele tem suprido nossa vida, porque nós temos obedecido. E se você obedecer, você vai ver como a sua vida vai mudar. Fique com essa palavra. Guarde-a na tábua do teu coração, para que naquele dia que você precisar, você vai lembrar e vai executar da maneira correta. Porque se não for desse jeito, meu irmão, se não for desse jeito, minha irmã, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí, o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Ele é astuto. Salmo 73 diz que o servo do Senhor, ele vai murmurar porque o ímpio está prosperando mais do que ele. Mas sabe por que o ímpio? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que prudência? Porque ele obedece. Ainda que seja da maneira errada, ele está obedecendo. E ele cresce. Ele cresce. Ele frui. E aí depois você vai questionar a Deus, por que o ímpio que não serve a Deus está crescendo na terra e eu que sirvo ao Senhor não consigo crescer? Você tem obedecido ao Senhor? Tem obedecido? Porque Asaf, ele foi questionar a Deus porque o ímpio estava crescendo mais do que ele. E os pés dele vacilavam, quase saindo da presença de Deus. Porque Deus não dava nada a ele. Deus não te chamou para te dar algo. Deus te chamou para tirar de uma vida ruim. Deus te chamou para ser salvo. É o que eu estou falando biblicamente. Deus te chamou para a salvação. Te tirou de uma vida ruim, do ruim para uma vida melhor. Tanto que Jesus fala, Mateus 6,33. Buscai as coisas do reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você serve a Deus verdadeiramente, essas coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Tem sido acrescentado na vida da minha esposa e na minha vida, na vida dos meus filhos. Minha filha hoje está trabalhando para a honra e glória do Senhor. Dificuldade todo mundo tem, mas ela está trabalhando para a honra e glória do Senhor. Eu estou trabalhando nessa pandemia. Minha esposa está trabalhando. Não tem faltado nada em casa por causa da obediência a Deus. Obedeça, que muito Deus fará na tua vida. Eu agradeço pelos amados irmãos que estão ouvindo essa live. Eu não sei se conseguiu entender alguma coisa sobre finanças, mas isso é o início, tá bom? Fique na paz, em nome de Jesus.